Do lado do São Paulo, você falou aí sobre o time estar na parte de baixo, de uma possível briga para não cair. A realidade do São Paulo hoje é essa. Com o futebol jogado, o futebol apresentado pelo São Paulo neste Campeonato Brasileiro, a realidade é de um time que vai brigar para não cair até o fim, se nada mudar. E se nada mudar, eu acho que tem algumas coisas aí que podem mudar. Primeiro, uma decisão de trocar a comissão técnica, que eu não discordaria se fosse essa, não será a decisão, pelo que já traz de informação o nosso companheiro aqui de Jovem Pan, o Gabriel Sá, que tem ali bastante acesso aos bastidores, né? Já trouxe que o Zubeldia permanecerá por vários aspectos, a questão financeira, a questão de não ter um treinador no mercado, então ele vai seguir. Então a decisão nesse momento é a manutenção. E se os jogadores que vão se recuperar de lesão, voltar, o Vamp citou alguns deles aqui, Lucas, Oscar, Marcos Antônio, enfim, tem bastante gente para voltar, conseguirem elevar um pouco o patamar desse time. Eu acho que a questão do São Paulo hoje, né, é que o time perdeu muito competitividade também. O que era uma marca aí, mesmo com baixas, com desfalques, mesmo com jogos ruins, era um time que competia bastante. O São Paulo não tem conseguido nem competir nos últimos jogos. A derrota para o Mirassol foi assim, a derrota perder para o Bahia hoje é normal, diferença dos dois times. O Bahia tem um time muito melhor do que o São Paulo, então, naturalmente, o Bahia vai vencer mais confrontos do que o São Paulo daqui em diante por conta da diferença dos times, dos trabalhos, enfim. Mas os jogos contra Mirassol e Vasco, eu acho que eles mostram mais ainda como o trabalho da comissão técnica é um trabalho muito frágil nesse momento. Os desfalques pesam, esses jogadores são importantes, eles fazem falta, tudo isso é verdade. Só que o São Paulo perdeu para o Mirassol em casa, sem ver a cor da bola, e perdeu ontem para o Vasco, sendo, como disse o Flávio, humilhado. Então, isso sim tem que colocar, acho que um pouco mais de luz sobre o trabalho da comissão técnica, porque até hoje, muito da conversa que eu, em parte, concordo foi, o time está muito desfalcado, e essa é um pouco também a conclusão da diretoria, né? O time está muito desfalcado, quando os jogadores voltarem, a gente pode ver uma nova versão, mas não foi assim no estadual, com todos esses jogadores à disposição, e também não foi assim com tempo para trabalhar. Em 2 momentos nessa temporada, o Zubeldia teve ali mais de 10 dias, para trabalhar o time. 1 semana, 10 dias. Quando foi eliminado do Campeonato Paulista, volta empatando com o Sport num jogo muito ruim. E nessa semana agora teve a data FIFA, com nenhum jogador do time titular convocado, então ele pôde trabalhar com todos esses jogadores, volta perdendo do jeito que perdeu. Então, o horizonte para o São Paulo, ele é, mesmo com os retornos, assustador, e hoje de um time que com certeza vai brigar para não cair, se nada de muito diferente acontecer nesse mês mágico da parada para a Copa do Mundo de Clubes. O São Paulo que estreou perdendo, né, pro Sport... Empatando, isso. Com o Sport no Morumbi. O Sport foi 0-0. O Sport que hoje tem a pior campanha do campeonato, apenas 3 pontos, não ganhou nenhum jogo e virtualmente já rebaixado o Sport, né? Realmente é o São Paulo que teve esse começo e não mudou de lá para cá. Tem um outro aspecto que rapidamente claro. Me permite, porque eu me recordei agora, senão depois pode ser que eu esqueça. Acho que tem um outro ponto em relação ao São Paulo também que é muito marcante desse trabalho e dessa temporada. O São Paulo perdeu força jogando em casa. O São Paulo não consegue mais vencer jogando no Morumbi. Empata, perde, vem de 2 derrotas seguidas jogando em casa. Na Libertadores empatou 2 dos 3 jogos como mandante. Então, não é mais um mandante forte. Historicamente, nos últimos anos principalmente, né, com a torcida indo mais, enchendo, apoiando mais o time, a gente viu um São Paulo muito forte como mandante. Não tem acontecido nesse ano. Então, no Campeonato Brasileiro, um time que já não é um visitante muito forte, também historicamente tem sido nos últimos anos, né? Com o Dorival foi ganhar um jogo como visitante na 37ª rodada do Brasileirão. Um time que não é forte como visitante, começar a perder tanto em casa também, aí é mais um sinal de preocupação aí em cima do trabalho dessa comissão, da diretoria, enfim, desse trabalho que tem sido feito no São Paulo. E é impressionante, Bruno Prado, a diferença de aproveitamento do São Paulo no Brasileirão para as Copas. A campanha do São Paulo no Brasileirão, 12 jogos com 2 vitórias, 6 empates, 4 derrotas. Marcou 10 gols, sofreu 14, o que dá ali 33% de aproveitamento. Nas Copas, somando Libertadores e Copa do Brasil, são 8 jogos, 6 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. Marcou 14 gols, sofreu 6, o que dá ali 83% de aproveitamento na tela, para você que nos acompanha com imagens pelo YouTube e pelo aplicativo Panflix, essa diferença, né? O aproveitamento cai de 83% para 33% em relação às Copas e ao Brasileirão. É uma diferença absurda,
Bruno Prado, esse início do São Paulo no Campeonato Brasileiro, no Morumbi, com os números ruins e também essa diferença de atuação das Copas para o Campeonato Brasileiro chama muito a atenção. Bruno, boa tarde. Boa tarde, Guilherme, boa tarde a todos. O São Paulo é muito mal no Brasileiro, só 2 vitórias. E essa questão do Morumbi, ela é realmente muito séria, muito complicada, porque você tem que fazer os seus pontos, a maioria em casa. Você pode conseguir um ou outro ponto fora de casa. São Paulo até arrumou alguns bons empates fora de casa no Brasileiro, com o Botafogo, com o Atlético Mineiro. Não são empates ruins, são empates que normalmente você considera bons resultados. Mas para que isso realmente seja bom na prática, na tabela, você tem que ganhar em casa. Você imagina, foi bom empatar com o Atlético fora, porque eu ganhei do Sport em casa. É bom empatar com o Botafogo, porque eu ganhei do Mirassol em casa. E o São Paulo não consegue. Então acabou, mesmo esses empates bons fora, eles são totalmente anulados, porque em casa empata com o Fortaleza, empata com o Sport, perde do Mirassol, perde do Vasco. Então acaba não adiantando nada. E a campanha do São Paulo ela é bem preocupante no Brasileiro, porque o Brasileiro ele é um campeonato que a diferença entre os times não é tão grande. Então, quando você começa mal e já são 12 rodadas, está caminhando já para um final de primeiro turno, você já está meio que condenado que você vai ficar ali durante quase todo o campeonato. Corinthians mesmo, ano passado, ele conseguiu uma arrancada no final e anormal, ele ganhou 9 jogos seguidos. É muito difícil fazer isso. É uma coisa rara. Se você pegar o histórico aí, é muito difícil alguém fazer isso. O Corinthians até a 30ª rodada estava na zona de rebaixamento. Até o próprio São Paulo, em 2021, depois de ter sido campeão paulista com o Crespo, se não me engano, ele demora 10 rodadas para ganhar um jogo no campeonato. E isso deixou o São Paulo o tempo inteiro lá embaixo. Aí, no final, saiu o Crespo, veio o Rogério, aí conseguiu nem jogar melhor, assim. Ele conseguiu, deu um embalozinho, ganhou alguns jogos, mas terminou em 13º. Assim, ele conseguiu afastar um pouco lá de baixo. Eu lembro de um jogo com o Palmeiras, no estádio do Palmeiras, que criticaram muito o Abel porque ele meteu um time reserva, estava já perto da final da Libertadores, mas se o Palmeiras vence o São Paulo ali, ele poderia deixar o São Paulo numa situação muito difícil de rebaixamento. E o São Paulo ganhou dos reservas do Palmeiras, aí o São Paulo deu uma respirada. O plano. O Abel falou que tinha um plano. Sim, que tinha um plano. Ele falou, tem um plano. Estavam cornetando, eu tenho um plano aqui. Que ele estava preparando o time para a final. Ele fez um planejamento, né? Eu vou usar os titulares nesse jogo, nessas reservas. Ele fez uma mini pré-temporada para a final da Libertadores, já que no Brasileiro ele já não tinha mais chance de ser campeão. O Atlético estava bem na frente. Então, quando você começa desse jeito, você fica meio condenado a estar ali. Que você pode até, ganha 2, joga 2 no Morumbi, ganha. Melhora o desempenho no Morumbi. Mas aí depois você vai jogar um jogo difícil fora, você vai ganhar também esse jogo fora. Não é um time que, de repente, vai começar a ganhar de todo mundo. Então ele pode melhorar em casa, mas ele já ficou com um prejuízo grande desses jogos que ele já tropeçou em casa. Então mesmo que ele melhore o desempenho, ele vai ter que buscar alguma coisa fora também para recuperar o que ele perdeu em casa. Isso eu estou dizendo para não passar sufoco. Então o São Paulo, tá claro que a chance de passar um sufoco enorme no campeonato ela é bem grande. Isso vai ter algumas consequências. O time talvez não possa se dedicar tanto às Copas, principalmente a Copa do Brasil. Na Libertadores não tem jeito, enquanto estiver vivo vai tentar, vai lutar, e já tem um jogo duríssimo nas oitavas de final com o Atlético Nacional. Não acho que o São Paulo seja o favorito no confronto, acho que é no mínimo equilibrado esse confronto. E na Copa do Brasil talvez em algum momento você tenha que deixar de lado. Porque se estivesse no meio de tabela, numa situação tranquila, você poderia, como o São Paulo já fez algumas vezes, priorizar as Copas, tentar alguma coisa no mata-mata, já que no mata-mata o time tem ido melhor, e vou deixar o brasileiro em terceiro plano. Não vai dar para fazer isso, senão a chance de ser rebaixado é grande. E aí, quanto a trocar o treinador ou não, o trabalho do Zubeldia no brasileiro é bem ruim, na parte de criação é um trabalho bem ruim, principalmente. E é um fato, os desfalques atrapalham, sem dúvida, mas o aproveitamento com o time completo também não é muito diferente nesse ano de 2025. Então, é um trabalho que poderia ser melhor. É um time que tem suas limitações, mas principalmente em casa está muito abaixo do normal. Mas também, assim, você pode pensar nisso no curto prazo, trocar o técnico e dar uma melhorada. No longo prazo é impressionante como todos acabam terminando mais ou menos do mesmo jeito. O próprio Zubeldia, quando chegou,
teve um entusiasmo, ele demorou para perder um jogo aí, teve um entusiasmo, pode acontecer, troca. 11 jogos. 11 jogos, né? Sem perder logo que ele chegou. Começaram a comparar com o Tele, agora sim, bateu o recorde e tal. Pega uma mulambada aí, ganha meia dúzia de jogos, o cara já compara com o Tele, já vira uma coisa de maluco. Comemorando que o cara anda de metrô. Comemora, corria na hora do gol. Sim, ele vibra. E pode acontecer assim, alguém chegar e no psicológico melhorar, ganhar alguns jogos, ou até fazer um trabalho um pouco melhor, mas o São Paulo sempre acaba indo para o mesmo caminho. Aí depois um ano e pouco depois, esse cara também já está desgastado, ninguém aguenta mais o cara. Então pode ser uma solução de curto prazo, mas a longo prazo o São Paulo há muito tempo ele meio que roda no mesmo lugar. O São Paulo roda, tem um momento um pouquinho melhor, mas não sai muito do lugar, não. Flávio Prado, qual é o, digamos assim, o maior demérito desse São Paulo, do Zubeldia, nesses últimos jogos? E também até o Raí começou, né, a falar desse assunto, que é a questão do rebaixamento. O São Paulo, nesse momento, você até citou ontem no Canelada, moralmente está na zona do rebaixamento. Isso. Apenas um ponto, né? Você citou isso ontem. Está jogando bola de time rebaixado. Exatamente. Qual é o maior demérito, o maior problema desse São Paulo, do Zubeldia, e se de fato, né, você acredita que o São Paulo vai até o fim brigar contra o rebaixamento, ou se consegue, depois dessa parada da Copa do Mundo de Clubes, encontrar uma solução, Flávio? Não acredito muito nisso não, porque todo mundo vai parar e aí vão ver quem é bom, né? Quem não tem lá essas coisas aqui. Os caras que trouxeram técnicos aí de segunda linha, achando que trouxeram... Ancelotti tem um só, né, velho? É um Ancelotti só. O resto é tudo, né, mais do mesmo. E eu não sei se nós vamos ver melhorias depois de um mês. Às vezes você vê até coisa pior. Você fala, nossa, como piorou isso aqui, né? Eu acho que o Mundial de Clube, fazendo só um parênteses, vai ser um choque enorme de realidade. Nós vamos ver outro jogo. E agora envolvendo times brasileiros. A gente está acostumado a ver outros jogos, outro tipo de esporte, quando você vê nos finais de semana, por exemplo, a Premier League, né, La Liga e tal. Agora você vai ver outro tipo de jogo envolvendo times brasileiros. E acho que vai ser um choque de realidade terrível. Árbitros decentes, VAR decente, jogos com dinamismo. E os times brasileiros, eu tenho a impressão que eles vão ter sérios problemas nessa competição exatamente por isso. E isso tudo passa pelos técnicos que nós temos aqui também, né? Eu acho que o problema do São Paulo é mais estrutural. Aquilo que o Bruno falou, vai trocar o cara, vai vir mais do mesmo. Vai buscar o Crespo de novo, não vai mudar nada. O São Paulo precisa de um equilíbrio financeiro. O São Paulo precisa ter uma garantia estrutural que ele não tem. O São Paulo precisa fazer o que o Flamengo fez, o que o Palmeiras fez. É o mesmo caso do Corinthians. Senão ele vai ficar, sabe, uma hora, um momento ele fica bem, consegue uma coisinha ou outra, mas a média dele é lá embaixo. São Paulo é um time da parte de baixo da tabela. Parte de baixo da tabela, você está a partir do 11º lugar. Se você estiver muito bem, você fica em 10º. Dá uma escapadinha, vai para 9º. Numa inspiração muito grande, você entra numa zona de Libertadores. Mas também se você der uma vacilada, você vai caindo e fica lá perto do 17º. Então o time de parte de baixo da tabela, ele é um time ameaçado de rebaixamento sempre. O São Paulo precisa de uma rodada para ele entrar na zona de rebaixamento. Então o São Paulo está nesse patamar, de lá de baixo, que não condiz muito com a história antiga do São Paulo. É recente, sim. Mas como diz o próprio hino, as glórias do São Paulo vêm do passado, né? Porque no presente é uma tragédia. O hino os hinos eles falam. É verdade. Salve o Corinthians, né? Não, Corinthians salve o Corinthians, só vai. Exato. E és do Brasil, o clube mais brasileiro. É Brasil. Fugir disso não consegue. Você pode ver, os hinos eles contam a história. O São Paulo, as suas glórias vêm do passado, é verdade. Então conta uma vantagem, comigo não, tá pensando o quê? Tricampeão mundial. E hoje? E nos últimos 10 anos? É um time muito medíocre, né? Muito fraquinho, muito ruim de um modo geral. Então o hino conta a história. São Paulo precisa de mudança estrutural. Ou você se equilibra, você vira uma... E aí eu não quero me meter, vai ser SAF, vai vender pro grego. Não me interessa, não é problema meu. Mas o certo é que do jeito que tá, não tá funcionando. E você tem que mudar. E não tá funcionando faz tempo. Desde o tempo do Juvenal Juvencio. A coisa vem vindo, vem se arrastando, e a coisa vai cada vez ficando pior. O São Paulo tá aumentando a dívida, né? Cada vez tá ficando pior. Eu falo sempre, a dívida do São Paulo é igual a do Corinthians. A diferença é que o Corinthians não tem o estádio pago e o São Paulo tem. E é glória do passado também, porque o estádio do São Paulo foi inaugurado plenamente em 1970, em 60 parcialmente, em 70 totalmente. Então tem nada a ver com o São Paulo atual. Então, por sorte, os antigos dirigentes do São Paulo fizeram um estádio.
Coisa que o pessoal do Corinthians não conseguiu fazer. Então a dívida é a mesma. Um bi, tralalá, mais o estádio do Corinthians dá 2 de Maradá. E o São Paulo é um bi pouco, graças às glórias do passado. Se não mudar isso, Guilherme, troca o Zubeldia. Eu acho o Zubeldia muito ruim. Sempre achei. Mas vai trocar o Zubeldia, tá? Vai trazer quem? Klopp acho que não vai topar. Guardiola acho que não dá para o São Paulo cobrir a proposta. Então você vai trazer um outro Zubeldia. E o São Paulo tem mania de estrangeiro, né? Falam bastante no Crespo. Aí vai. Opa! O Crespo ganhou o Campeonato Paulista, cara. Tá pensando o quê, né? Não adianta nada, quer dizer, tem essa coisa ainda de colocar uns caras que não acrescentam nada. Olha as contratações de São Paulo, pô. Pô, você tem o Ryan Francisco. O Ryan Francisco. É um moleque que toda vez que entra faz gol. Foi sucesso. Ele traz o de menos do Cruzeiro. Pra quê? Pra quê? Qual é a vantagem disso? O que você muda? O Ryan Francisco ele não é hábil. O de menos também não. Jogador fazedor de gol. O de menos veio de uma condição gravíssima. Não pertence ao São Paulo. Recebe em euros ou em dólares. Tem um moleque lá, você inibe a presença do moleque. Na dúvida vai entrar o de menos, não o Ryan Francisco. Isso vale para várias posições. O São Paulo, o segredo do São Paulo, ele está feito faz tempo. Como é que o São Paulo sempre foi? Sempre foi assim. Base. Lá atrás, 85, 86, o Sininho faz os meninos da base do São Paulo. Sempre foi assim. E aí você vende, você ganha dinheiro. Então você traz jogador ponto alto, trouxe o Careca. E aí você monta os minutos com o Careca. Aí você faz um baita time, pô. Né? Lógico. Agora, quando você começa com muita coisa, querer fazer time, um galáctico do quê, pô? De nada. O São Paulo ele traz um monte de mulambada aí dos times pequenos da Argentina, 5ª, 6ª geração, porque o que presta ele sempre. Se o São Paulo trouxesse o Marco Antônio, eu ia achar o máximo. Mas vê se trouxe, que ele levou foi o Real Madrid. Né? Traz baba, traz a sobra de lá. E pagando caro pra caramba. Pô, esse negócio do galopo, até hoje, que raio foi o galopo? Era, como é? Criptomoeda, não sei o quê. Veio, não jogou nada, machucou, sumiu. Sabe aquelas coisas? O tal do Santiago Longo é uma coisa de maluco, gente. Quem que é esse cara? De onde ele veio? Por que ele veio? Do mesmo jeito que ele veio, ele foi embora. Ninguém sabe que existiu. O São Paulo vai conseguir... Jamal Lewis. Quem? Jamal Lewis. Nossa Senhora, isso é. E tem o case de sucesso que é o Cedric. Case de sucesso, o Cedric. Joga nada. E não aguenta um jogo. Joga nada. Será que não tem ninguém na base melhor que o Cedric? Precisa pagar o que o São Paulo pagou? É um negócio absurdo. Né? Assim, o São Paulo faz assim, coisas assim, não vai melhorar. É claro, você tem o técnico. Se daqui a pouco a torcida, que não tem nada de independente, começar a vaiar o técnico, é sinal que a diretoria cansou dele. E aí você vai já achar uma cabeça. Por enquanto, a culpa é do Belmonte. Você já reparou, né? Que o cara lá que dá voz pra cara de torcida uniformizada é um absurdo. Mas aí o cara fala do Belmonte. A culpa é do Belmonte. Ontem o Belmonte perdeu 2 gols mesmo, é verdade. Ontem viu. Aquela bola que o Belmonte matou no peito e chutou pra fora foi um absurdo, né? A culpa é do Belmonte. Até o Belmonte joga melhor que muitos caras desse aí, viu? Ele jogava no time aqui da Jovem Pan e até que joga melhor que muita gente que joga lá. Mas aí o problema é esse, quer dizer, não tem nem quem cobre. Nada, tá tudo, sabe? De vez em quando aparece um outro conselheiro, fala uma coisa de outra, mas também tem interesse na situação. O São Paulo não muda, gente. Você tá nisso, fica nisso aí, ó. O Bruno usou o termo roda, parece que nem um cachorro correndo atrás do rabo. Não muda. Não adianta trocar de treinador e trazer o Crespo. Vai mudar o quê o Crespo, pô? Deixa o liso mesmo, não muda nada. Não vai mudar nada. Pelo menos se desse. O São Paulo preparou o Alex, lembra? Era uma ideia bem interessante essa do Alex. Nenhum momento, não teve uma chance, nada, zero. Mandou um sub-20, né, do São Paulo. E bem. É um cara de bola. Pô, você pelo menos deu chance pro Alex, um treinador novo. O próprio Rogério, o São Paulo teve pouca paciência com ele. E o André Jardini? André Jardini tá deitando lá, quase foi técnico da Seleção do México. São Paulo deixou o cara lá 2 O Alex era um projeto de preparar. O tempo dele no São Paulo coincidiu com o Crespo, né? Era um projeto de prepará-lo para depois ele fazer parte da comissão e mais adiante formar um treinador, só que ele também quis ir por outro caminho e acabou não dando certo. Você imagina, você tá trabalhando. Foi treinar o Avaí. Você tá estudando futebol, tá? Aí o cara pode ser o teu guru Crespo. Não dá, né, pô? Aí é sacanagem. Tem que pôr alguma coisa melhor, né, pô? Não, vê se coloca para ser auxiliar do Ancelotti, não se ele não ia topar. Aí ele quer. Ó, você vai ficar um tempo lá com o Guardiola, você vai passar... não, com o Crespo, pô. Aí não dá. Você fala, pô, o cara vai me ensinar o quê? Parece o curso da CBF. Os professores sabem menos que os alunos. Tem vários alunos do curso da CBF, o cara fala assim, porra, o cara tá me dando aula, ele sabe menos que eu, pô.
O curso da CBF é assim. O Renato já tinha falado isso algumas Mas é vezes, verdade. né? Indiretamente, O cara mas fala assim, falou. pô, ele olha assim, o professor... Não, Renato, não. Todos eles falam, mas o Renato foi o único que falou publicamente. Mas o cara fala assim, exatamente. o cara que tá dando aula pra ele sabe menos que ele. Aí o Alex fala assim, puta merda. O Crespo foi bom jogador, mas o Alex foi melhor. Eu tô falando de bola, em campo. Sim. Aí o cara que tá ensinando ele não sabe nada, pô. Já fiquei sabendo, Flávio, mas isso é verdade. Antes de você, uma pausa na rádio, um intervalo na rádio. Seguimos no YouTube, na rádio, voltamos já já. Diga. Eu não sei se é verdade, diz que cara do basquete vai dar curso na CBF de futebol. Ah, eu não duvido. Já me falaram. É pra ensinar a não bater a mão na bola por causa Eu não sei se é verdade isso, mas já... Ah, deve ser. Já teve o Zuzuzu. Aí, Monteiro. Só um aspecto rápido sobre o Crespo, porque é um nome que sempre é falado, né? O torcedor tem um carinho por ele, uma parte, né? Ele foi um cara que tirou aí o São Paulo de uma fila de muito tempo sem ganhar um título com o Paulistão, mas tem duas coisas. Uma delas é, ele foi embora do São Paulo com o São Paulo devendo dinheiro a ele. E a outra é, esta diretoria avalia mal o trabalho do Crespo. Acho que o trabalho dele foi ruim. Ou seja, ele não é um nome cotado para treinar o São Paulo. Apesar da torcida, né? Pedir, né? Bastante e tal, mas tem essa informação O aí. Casares não foi charuto com o Crespo? A torcida pede. De rede social, né? Se for uniformizado, é o que a diretoria quer. Não. Se for uniformizado, se a torcida uniformizada começar a pedir, é o que a diretoria tá falando. Pede lá e tal. Não, eu vejo pela rede social, né? O planejamento da diretoria naquele ano também ajudou a jogar o Crespo no meio do fogo também, né? De emendar um ano no outro, sem férias, sem nada, e priorizar o Paulista. Pra ser campeão paulista, é verdade, é verdade. Dito isso pelo Belmonte. Copa do Mundo, Paulistão era a nossa Copa do Mundo. Aí emendou, foi um ano de pandemia 20, né? 2020, aí terminou em fevereiro de 21, a temporada 20, já emendou. Alguns clubes deram férias para os seus jogadores, e o São Paulo foi com força total no Paulista. E até aquele início de brasileiro daquele ano que eu falei que o São Paulo demorou 10 rodadas para ganhar um jogo, tem totalmente a ver com isso, né? Depois do Paulista começou a ter muita lesão, muito problema, e isso atrapalhou bastante também o Crespo, o planejamento da própria diretoria de ganhar o Paulista de qualquer maneira. Eu até abri aqui para ter certeza dos números, né? Porque a gente fala muito do trabalho, eu acho também o trabalho muito ruim do Zubeldia, avaliando o todo, né? Ele até foi perguntado sobre isso ontem na entrevista, né? Avaliando o todo agora nessa parada, você acha que o trabalho pode ser reavaliado em uma troca? E ele disse que também há muita autocrítica em relação ao trabalho dele e tudo mais, e o trabalho não é bom, de fato não é bom. O São Paulo acho que fez o mínimo dentro do Campeonato Paulista, que era chegar à semifinal, era o mínimo, foi eliminado da forma que foi contra o Palmeiras, e no Campeonato Brasileiro a campanha é muito ruim, nas Copas o time vai bem, mas na média o trabalho para mim é ruim. Só que eu acho que existem outros aspectos, né, que influenciam mais nesse momento ruim, o Flávio e o Bruno falaram um pouco sobre isso, que são as questões que vêm de cima, né, da gestão, da direção. Até abri aqui para ver, há pouco, né, pouco mais de 2 meses foi divulgado o balanço do São Paulo, 968 milhões de déficit. 44% dessa dívida é de curto prazo. O que quer dizer praticamente que é uma dívida impagável, né? E a gente tem visto, né, se acumular nessa gestão do Júlio Casares, que é uma gestão, se não me falha a memória, de 5 anos, né? Ele assume em 20, né? É o 5º ano esse. É o 5º ano esse. Ele teve o primeiro triênio, foi reeleito sem uma oposição, que é uma coisa que também não existe no São Paulo há muito tempo. E conseguiu aí a sua manutenção, né? Eu acho que no primeiro momento tem coisas positivas dentro da gestão dele. Ele, por exemplo, conseguiu devolver a valor à camisa do São Paulo, valor que eu digo no sentido de patrocínio, né? Quando ele assumiu o São Paulo não tinha patrocinador master e uma série de coisas. Conseguiu lá um name rights pro estádio, que é uma modalidade que eu, pelo menos, nunca tinha visto, né? Um estádio que não foi reformado, um estádio que não teve nada de diferente, ele conseguiu lá fechar um patrocínio que teve uma boa entrada de dinheiro. Só que a gestão dos recursos feitos ao longo desse período todo, ela não é uma gestão boa. E esse número eu acho que mostra isso, né? Quase 1 bilhão de dívida. A tendência é que o próximo balanço bata aí nesse 1 bilhão, deve acontecer isso. E não há, assim, uma perspectiva de melhora a curto prazo. Então, não é só a questão do técnico, né? A gente critica aqui, frisa, e obviamente que tem que falar do trabalho do Zubeldia, que não é bom. Mas do ponto de vista da gestão, São Paulo não é um clube que tem um comando saudável. E já há bastante tempo. É preocupante esse número no 5º ano da gestão. Aí, eu estou olhando você falando que 44% é dívida para... Curto prazo. Curto prazo, né? Seria, no caso, quase 500 milhões. Vamos arredondar para cima, né? Metade da 500 milhões de reais. Aquela base de Cotia não tem 5 jogadores que valem 100 milhões de euros? De reais, né? De reais. De reais. Na multa tem, né, Vamp? O problema é conseguir vender, né? Por exemplo... Você acha que na base não tem? Tem jogadores de seleção... Mas aí você dá aquele menino pro Porto, pro Moreira.
William Gomes. William Gomes e o Moreira foram. Então, eles deram o cara, pô. Aquele menino... Não, Flávio, eu tô falando assim, Ele começa... que eu acho que base é para isso, é para solucionar os problemas do time dentro de campo profissional e financeiramente. Claro. Mas eu tô falando assim, duvido que São Paulo não tenha na base 5 atletas que valem pelo menos 100 milhões de 100 milhões de reais. Eu tô até procurando aqui, Vamp, porque teve... São 500 milhões de reais. A curto prazo, né? A curto prazo. 44% da dá o quê? dívida. Aí fica 100 milhões de dólares. 100 milhões de Ou seja, 5 jogadores de 20 milhões de euros. Não vai. Por isso que... Então, que seja 10 jogadores. que seja 10. Agora, se você dá o jogador, você dá o Moreira. É isso que eu tô falando. Aí que eu tô falando assim. Põe pra jogar. Seja 10 num plantel no Sub-17 que tem mais de 35, no Sub-20 tem mais de 35, tem Sub-15. Se você pagar metade, já tá bom. É pro clube. 10 jogadores aqui esse pacote. Então, ó, 2 coisas sobre isso. São Paulo tem a expectativa de vender nessa janela agora do meio do ano pelo menos 2 jogadores, né? Um deles é o Pablo Maia, que eu acho muito difícil que São Paulo consiga um valor muito alto nele, porque ele já passou um pouco da idade de saída para a Europa, teve 2 lesões recentemente graves e tudo isso está nesse contexto. E uma outra, Vamp, é o Matheus Alves, né? Recentemente teve uma sondagem aí do CSK a 15 milhões de euros, 98 milhões de reais. Aí já tá dando 15 milhões de euros. Aí. Pega a divisão de base de São Paulo, veja quantos jogadores do São Paulo jogam na seleção brasileira de base. Os times europeus só compram isso. O Palmeiras faz dinheiro assim, com os jogadores da seleção brasileira de base. Assim, eu não sou especialista em base, não vejo muito futebol de base, mas dos que sobem ao profissional, eu acho que dá pra gente afirmar que hoje o São Paulo tem no seu time de cima pelo menos uns 4 garotos muito bons da base. O Lucas Ferreira, o Rian Francisco, o Luca, esses 3, mais algum talvez esteja me fugindo agora a Matheus Alves, cabeça. não? E Matheus Alves, Esses 4 são ótimos ativos da base. Mais um aí que você fala assim, isso aí dá 100 milhões de euros. Que não dê, que dê 60, 70. O senhor já diminuiu bem. Agora, precisa botar pra jogar, né? Precisa botar pra jogar. Se não botar pra jogar. O Rian Francisco, ele cometeu ontem um erro grave. Ele entrou e fez gol. Quando aquele Willian começou a fazer gol, o Zubel Dias tirou ele do time. Tá louco? Como é que eu vou botar a mulambada que eu trago de fora pra jogar? Aí, Flávio, só que aí, quando eu faço essa matemática, eu também esqueço uma coisa. Que a maioria desses jogadores... Tem as fatias, né? Tem as fatias, não são 100%. Que seja que entra... Sempre sobra alguma Sempre coisa. sobra uma quilera pra... E outra, a maior quilera. E depois tem o percentual de revenda. Quando o São Paulo ganha com o Antony, com o Gustavo Neres, ganha muito, você não para de ganhar. Não, desses 5 anos de Casares à frente do São Paulo, o único balanço que fechou no verde, deu superávit, foi um ano em que o Ajax vendeu o Antony pro United e o Casemiro foi do Real Madrid pro United. Então essas 2 vendas lá com aqueles mecanismos de solidariedade da FIFA nunca isso. Deram ao São Paulo um respiro de 100 milhões de reais, se não me engano, e isso deu ali, fechou ali uns 50 centavos positivo, mas 50 centavos modo de dizer, mas fechou naquela ocasião, né? Então foi a venda de terceiros que acabou ajudando um pouco nessa questão, mas assim, fala-se num plano, né, num fundo, no tal FDIC, né? Eu, sinceramente, só acredito vendo quando isso estiver, de fato, sendo colocado em prática. Dizem que está, mas essa diretoria, se der bom dia para mim, eu vou lá olhar se está claro ou se está escuro, porque eu não acredito em nada que eles dizem. Mas é a minha forma de ver o trabalho que é feito por todos eles, né? E a questão é que, no curto prazo, né, não há um horizonte. O Casares recentemente deu uma entrevista pro Tebet, né, do UOL, falando sobre essa questão da gestão e de uma SAF, que o modelo ideal é a SAF que não tem controle sobre a gestão do futebol, né, que é um modelo que não existe. Ninguém vai pôr vai lá pôr o dinheiro e dá para outro administrar. Mas, assim, é um horizonte complicado, né? E se todas essas questões... Passa a base pro Grego? Eu acho que aí não tem nem de onde tirar, pô. Não é? Não tá se falando isso? Ele ia ter uma participação, né? É porque também o problema, né, Flávio, é que as coisas no São Paulo são tão pouco transparentes que a gente até... É difícil falar, né? Porque ele falou que esse acordo, nessa mesma entrevista, com o Marinakis, né? Que é o dono do Olympiacos e de alguns outros clubes na Europa. Forest, né? Nottingham Forest também, né? Tá bem costurado, faltam algumas assinaturas para ele ser oficializado. Assim, eu espero que quando isso aconteça de fato, seja feito uma entrevista coletiva, eu acho que não, porque eles têm um pouco de dificuldades em responder perguntas. Mas pelo menos um pronunciamento para explicar ao torcedor e às pessoas interessadas
o modelo do negócio. Vai ser assim, ele vai investir tanto, vai ter uma participação em tanto e vai acontecer dessa forma. Eu acho que a transparência seria necessária e seria interessante nesse sentido.